O que acontece no seu cérebro quando você morre no sonho? A neurociência por trás dos sonhos de morte e seu significado profundo. Atenção, se você frequentemente sonha com morte e isso está afetando sua vida. Clique no botão gostei e inscreva-se no canal. Vou compartilhar técnicas exclusivas que podem transformar seus sonhos em ferramentas de crescimento pessoal. Você já acordou suando frio após morrer em um sonho? Aquela sensação de queda livre antes de despertar abruptamente? Ou talvez tenha experimentado a estranha experiência de observar seu próprio funeral? Se você pensou que era apenas sua imaginação pregando peças, prepare-se para descobrir que há muito mais acontecendo em seu cérebro do que você imagina. O laboratório noturno do cérebro. Quando você adormece, seu cérebro não simplesmente desliga. Na verdade, durante o sono REM, algumas regiões cerebrais ficam mais ativas do que quando você está acordado. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico e controle inibitório, reduz significativamente sua atividade, enquanto o sistema límbico, nossa central emocional, dispara intensamente. Dr. Matthew Walker, neurocientista da Universidade de Berkeley e autor de Por que Nós Dormimos, explica que durante o sono REM, o cérebro processa emoções de forma tão intensa que pode criar narrativas dramáticas envolvendo morte, perda e transformação. Essa desregulação permite que nosso cérebro explore cenários extremos, sem as limitações da lógica consciente. Freud e o simbolismo da morte onírica. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, revolucionou nossa compreensão dos sonhos com sua obra A Interpretação dos Sonhos 1900. Para Freud, sonhar com a própria morte raramente representa um desejo literal de morrer. Em vez disso, simboliza transformação, fim de uma fase da vida, ou morte simbólica do ego. Freud documentou o caso de uma paciente que sonhava repetidamente com sua própria morte em um acidente de carruagem. Através da análise, descobriu que a mulher estava inconscientemente desejando o fim de seu casamento infeliz. A morte no sonho representava o fim de sua identidade como esposa submissa e o nascimento de uma nova versão de si mesma. A morte nos sonhos é frequentemente um renascimento disfarçado, escreveu Freud. O inconsciente usa a morte como metáfora para mudanças profundas que a mente consciente ainda não está pronta para aceitar. E o arquétipo da morte é renascimento. Carl Gustav Jung, discípulo e posteriormente rival de Freud, ofereceu uma perspectiva ainda mais profunda. Para Jung, os sonhos de morte conectam-se ao arquétipo universal da morte e renascimento, presente em todas as culturas humanas. Jung analisou milhares de sonhos ao longo de sua carreira e identificou padrões recorrentes. Em sua obra Memórias, Sonhos, Reflexões, ele relata: quando analisamos sonhos de morte, descobrimos que eles frequentemente precedem períodos de crescimento psicológico significativo. A psique usa a morte simbólica para preparar o terreno para uma nova fase de desenvolvimento. Um caso fascinante documentado por Jung envolvia um empresário de 45 anos, que sonhava repetidamente com sua própria morte em um naufrágio. 6 meses após iniciar a análise dos sonhos, o homem abandonou sua carreira corporativa para se tornar professor de arte. Uma transformação radical que interpretou como a morte do empresário e o nascimento do artista. A neurociência moderna dos sonhos de morte, pesquisas recentes, usando neuroimagem avançada, revelaram descobertas surpreendentes sobre o que acontece no cérebro durante sonhos de morte. Dr. Antonio Damasio, neurocientista da Universidade do Sul da Califórnia, conduziu estudos utilizando ressonância magnética funcional em pessoas que relatavam sonhos frequentes de morte. Os resultados mostraram ativação intensa na amígdala, o centro do medo, e no córtex cingulado anterior, processamento de conflitos emocionais. Surpreendentemente, também foi observada atividade elevada no córtex parietal superior, região associada à percepção corporal e consciência espacial. Quando sonhamos com nossa própria morte, o cérebro cria uma experiência paradoxal, explica Damasio. Simultaneamente ativa sistemas de medo e mecanismos de processamento de mudanças corporais, criando uma experiência de transcendência
que pode ser profundamente transformadora. O caso Sarah, um exemplo real de transformação. Sarah, uma advogada de 34 anos, procurou ajuda psicológica após meses de sonhos recorrentes, onde morria em um incêndio. Inicialmente interpretando os sonhos como presságios negativos, ela desenvolveu severa ansiedade e insônia. Durante a terapia, emergiu que Sarah estava enfrentando uma crise profissional profunda. Havia construído uma carreira de sucesso, seguindo expectativas familiares, mas sentia-se completamente desconectada de seus valores pessoais. Os sonhos de morte representavam não um fim literal, mas o fim de uma identidade profissional que não mais a representava. Quando comecei a ver os sonhos como símbolos de transformação e não como ameaças, tudo mudou, relata Sarah. 3 meses após iniciar a terapia, mudei de carreira e me tornei professora. Foi como se uma parte de mim realmente precisasse morrer para que eu pudesse viver autenticamente. Mecanismos neurológicos da morte onírica. Dr. Rosalind Cartwright, pioneira na pesquisa do sono, identificou que sonhos de morte frequentemente ocorrem durante transições de vida significativas. Seus estudos mostraram que pessoas passando por divórcios, mudanças de carreira ou perdas importantes relatam 300% mais sonhos de morte do que grupos controle. O cérebro usa sonhos de morte como uma forma de ensaio para mudanças importantes, explica Cartwright. É como se a mente estivesse praticando deixar versões antigas de nós mesmos para trás. Neurologic Ment. Isso envolve o hipocampo no processamento de memórias, trabalhando em conjunto com o córtex pré-frontal ventromedial na tomada de decisões emocionais, para criar narrativas que ajudam a processar transições de vida. O fenômeno da morte lúcida. Aproximadamente 12% das pessoas que têm sonhos lúcidos, ou seja, conscientes de que estão sonhando, e relatam experiências de morte lúcida, onde mantêm consciência durante o processo de morrer no sonho. Pesquisas conduzidas pelo Dr. Stephen Loberg no Stanford Sleep Laboratory revelaram que essas experiências podem ser profundamente transformadoras. Participantes que experimentaram morte lúcida relataram reduções significativas na ansiedade de morte na vida real. Observa Laverdi. É como se o cérebro estivesse usando o sonho para dessensibilizar medos existenciais profundos. Dados estatísticos reveladores. Uma pesquisa com 2.000 participantes, conduzida pela Universidade de Montreal, revelou dados fascinantes sobre sonhos de morte. 78% das pessoas relataram pelo menos um sonho de morte na vida. Mulheres têm 14 vezes mais probabilidade de sonhar com morte do que homens. Sonhos de morte aumentam 200% durante períodos de estresse elevado. 65% dos sonhos de morte ocorrem durante grandes transições de vida. Apenas 3% dos sonhos de morte são interpretados como literalmente proféticos. Culturas e interpretações da morte onírica. O antropólogo Claude Lévi-Strauss documentou que praticamente todas as culturas humanas consideram sonhos de morte como símbolos de transformação, não premonições literais. Os aborígenes australianos veem sonhos de morte como caminhadas no tempo do sonho, onde a alma explora diferentes possibilidades de existência. Na cultura tibetana, sonhos de morte são considerados oportunidades para praticar o bardo, o estado intermediário entre vida e morte. Monges budistas são treinados para manter consciência durante sonhos de morte, como preparação espiritual. Nietzsche e a morte criativa. Friedrich Nietzsche, embora não sendo psicanalista, ofereceu insights profundos sobre a morte simbólica em seus escritos. Em Assim Falou Zaratustra, ele explorou o conceito de morte criativa, a necessidade de destruir versões antigas de nós mesmos para criar algo novo. Para que algo novo nasça, algo antigo deve morrer, escreveu Nietzsche. Os sonhos nos oferecem um campo seguro para essa morte necessária. Implicações terapêuticas. Psicoterapeutas modernos increasingly utilizam análise de sonhos de morte como ferramenta terapêutica. Dr. Kelly Buckley, especialista em psicologia dos sonhos,
desenvolveu técnicas específicas para trabalhar com esses sonhos. Quando ajudamos pacientes a explorar sonhos de morte sem medo, frequentemente descobrimos que eles estão processando mudanças necessárias em suas vidas. Explica Buckley. O sonho se torna um mapa para a transformação pessoal. O despertar. Mecanismos neurais. O despertar abrupto após morte em sonhos envolve ativação súbita do sistema nervoso simpático. A resposta à luta ou fuga. O tronco cerebral detecta a intensidade emocional extrema e dispara mecanismos de despertar para proteger o organismo. Dr. Jerome Siegel, da UCLA, explica. O cérebro tem sistemas de segurança que nos despertam quando os sonhos se tornam emocionalmente intensos demais. É uma proteção evolutiva contra trauma psicológico. Conclusão. Abraçando a morte simbólica, sonhar com morte não é presságio de fim, mas convite para a transformação. Seu cérebro está literalmente ensaiando mudanças, processando medos e preparando o terreno para crescimento pessoal. Quando você morrer no próximo sonho, lembre-se, não é o fim da história, mas o início de um novo capítulo. Como disse Jung, a morte nos sonhos é o útero da transformação, um lugar escuro onde versões antigas de nós mesmos se dissolvem para que novas possibilidades possam nascer. A próxima vez que você despertar após morrer em um sonho, faça uma pausa antes de descartar a experiência. Pergunte-se: que parte da minha vida está pronta para a transformação? Que versão antiga de mim mesmo precisa morrer para que eu possa crescer? Seu cérebro já sabe a resposta. Você só precisa estar disposto a escutar. Transforme seus sonhos em poder pessoal. Se este conteúdo abriu sua mente para as possibilidades dos sonhos, clique em gostei e inscreva-se agora. Deixe nos comentários qual foi o sonho de morte mais marcante que você já teve. Vou responder pessoalmente e ajudar você a decifrar seu significado. E não se esqueça de ativar o sininho para receber em primeira mão nossos próximos vídeos sobre os mistérios da mente humana. Sua jornada de autoconhecimento começa agora.